Olá, meus amigos, nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Eu sou Maran e hoje é o dia 11 de dezembro do ano de 2020, pelas graças do Mestre Jesus. Nós, como sempre, oferecendo a vocês entrevistas de alto nível e vocês aí que estão no nosso canal do YouTube, muito obrigado. Para quem não se inscreveu, se inscreva por gentileza, deixa aí o seu like, deixa aí a sua notificação para que nós possamos sempre estar, ao assinar o nosso canal, entusiasmados a oferecer mais entrevistas de nível para vocês. Também para vocês aí que fazem parte da nossa página do Facebook e sempre passando e comentando os nossos vídeos, muito obrigado. Para vocês aí que estão em toda a rede WhatsApp, que compõem vários grupos que temos aí espalhado por Minas e pelo Brasil e também fora do Brasil, pessoal da Europa, pessoal nos Estados Unidos que também fizeram grupos, estão participando conosco. Muito obrigado, um forte abraço pelo carinho de todos vocês. Nós estamos aqui hoje recebendo a visita para uma entrevista de Patrícia Sena Pinheiro, ela que é natural da cidade de Fezislândia, mora em Belo Horizonte, e nós vamos falar aqui um pouquinho do currículo da Patrícia para vocês. Doutorando no programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, Saúde do Idoso, pelo UFMG, possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 2012. No período de julho de 2012 a julho de 2013 foi docente de Anatomia e Fisiologia Humana do Cefores, UFTM, especialista em Fisioterapia Geriátrica pela Universidade Federal de São Carlos, 2013-2014, mestre pelo Programa e Pós-Graduação de Ciências da Saúde Aplicadas ao Aparelhamento Locomotor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, 2015, curso de Ecoterapia pela ENDE Brasil, 2018, curso de Noções Básicas de Saúde da Família, Ética em Saúde da Kinesio Taping The International Learning Association em 2019, tem experiência na área de fisioterapia e docência, reabilitação ortopédica, equilíbrio, pilates em geriatria, osteoporose, sarcopenia, realidade virtual e ecoterapia. Atua na área da comunicação, como um programa Envelhecer Sorrindo, através das mídias sociais, rádio, destacando saúde, ciência e tecnologia em geriatria. Muito obrigado aí pela sua presença, Patrícia. Só me corrija aí o nome que eu falei por último aí. Tudo ok, minha querida? Bom dia, Marcílio. Bom dia, rádio ouvintes, internautas que acompanham a rádio web, Primeira Linha, Spotify, Marcílio. Spotify. Maran, corrige aí, Spotify. Spotify, isso aí, amigo. É um prazer te receber aqui em nosso programa, Patrícia, e eu só gostaria já início, a gente sempre faz questão, apesar que eu já apresentei o teu currículo, você natural da cidade de Fezislândia, fala rapidinho um pouquinho da tua terra natal, né, dos teus amigos e deixando aí já, desde já, o teu abraço. Sou de Felixlândia, interior de Minas, situada próxima a Curvelo, Três Marias. Hoje a cidade em torno de 15 mil habitantes. E tenho a alegria de estar aqui hoje na Primeira Linha Web Rádio para falar um pouco da minha formação. Isso é importante. Olha, nós sempre gostamos de deixar bem claro aqui que o nosso programa tem aí a participação, né, e o patrocínio do Grupo Cal7, Cal7 Concretos e Profora, que fazem parte do Grupo Cal7. Residencial Veredas, Patrícia, fica ali ao lado do Shopping Sete Lagoas, um residencial de altíssimo nível. Você mora em Belo Horizonte, mas se resolveu, ao invés de ir para Ferilândia, querer adotar também Sete Lagoas, adquira o teu empreendimento lá no Residencial Veredas. Mais à frente nós vamos ver o vídeo aí do Residencial Veredas. Multividros, do meu amigo Aguinaldo, um forte abraço. E também o Hotel San Diego Veredas. Se você for hospedar em Sete Lagoas, hospeda-se no San Diego, lá do Veredas, né? San Diego Veredas, que fica ao lado do Residencial Veredas e ao lado ali do Shopping Sete Lagoas. Olha, Patrícia, nós sabemos que você tem aí um trabalho muito bom relacionado ao idoso, à terceira idade. E nós temos, digamos assim, um jovem de 81 anos, que é o Antônio Pontes, que é do Grupo Cal7, que inclusive pratica Pilates. Ele faz questão de praticar Pilates, lá na frente nós vamos falar sobre isso. E é ele quem faz a primeira pergunta para você, antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo sobre todo esse currículo teu que você tem a nos passar. Ele pergunta qual é a importância, né, da ginástica na vida das pessoas em geral. Antônio Pontes, a pergunta é dele. É com você, Patrícia. Olá, Antônio Pontes, muito obrigada pela sua participação. A prática da atividade física, ela é importante em todas as etapas da vida. Destacamos hoje a geriatria. Por que fazer atividade física?
A atividade física, além dela movimentar o corpo, ela trabalha o aspecto biopsicossocial. Além de movimentar, você ganhar massa muscular, você ter resistência, melhorar sua respiração, você tem o convívio com as pessoas e você continua engajada na sociedade. Por isso a importância dessa prática de atividade física e olhar o idoso como um todo, não só como o paciente ou o cliente que está ali na academia ou está no estúdio de pilates, porque o ser humano, ele é um complexo, ele tem que ter essa visão holística e a prática de atividade física, ela vai atuar além do aparelho locomotor, músculo, articulação, os ossos. Você vai promover então a sua longevidade com qualidade, além de estar atuando no processo da sua saúde mental. Veja os idosos que praticam atividade física e aqueles que ficam em casa, vamos dizer assim, isolados de tudo. A condição de saúde que o idoso ativo tem em nossa sociedade hoje, ela é o reflexo da sua qualidade de vida mediante a prática da atividade física. Então, o tripé para o idoso hoje, que participa ativamente da atividade física, é manter esse ritmo. Porque hoje vemos na sociedade, nas mídias, muitos questionamentos. O idoso, ele pode praticar a musculação? Sim, ele deve praticar a musculação associado aos exercícios de condicionamento respiratório. Bicicleta, esteira, vários outros equipamentos que promovam também esse desenvolvimento. Interessante, Patrícia, já que você tocou nessa questão de vários outros equipamentos que promovam nessa melhoria na condição física, principalmente do idoso. Então, esse idoso jovem, porque ele é, na verdade, um jovem de 81 anos de idade, a gente sempre faz questão de dizer, e isso pela formação dele, pela maneira como ele leva a sua vida. Acorda às 5, 6 horas da manhã e passa o dia inteiro trabalhando nas suas empresas, que é o Antônio Pontes, e ele pratica aí, vamos dar uma pulada aqui para esse, o Pilates, né, que a gente sabe que melhora não só essa coordenação física. Então, quando o idoso é inserido no programa do Pilates, o Pilates, ele envolve o quê? Ele envolve melhora na flexibilidade, porque temos os alongamentos, temos os aparelhos envolvidos em estúdio de Pilates, que promovem toda essa reestruturação das fibras musculares e também das organizações das articulações. Por isso que aumenta essa flexibilidade, aumenta esse ganho de amplitude, os movimentos são mais coordenados, tem mais facilidade, por exemplo, para subir uma escada, para fazer uma caminhada mais longa, para fazer qualquer atividade, como você mencionou anteriormente. Então, tudo isso é um complexo que envolve, porque o Pilates, ele é um conjunto. Eu, por exemplo, o seu Antônio Pontes, ele não faz o Pilates focando apenas em coxa, em perna. É um conjunto global, porque a partir do momento que ele está no equipamento, ele principalmente, a chave principal do Pilates é a respiração. É o controle do qual nós chamamos de córeo, que é a parte abdominal que envolve todo o controle do Pilates. Se você não tem um treinamento respiratório adequado para o Pilates, você não consegue exercer as atividades provindas do Pilates. Por isso que melhora várias funções da vida, tanto do homem quanto da mulher. Que importante, isso é importante. Me diz uma coisa, e o Pilates, nós falamos aí da questão da terceira idade, mas ele pode ser aplicado em qualquer idade, no caso? O Pilates, ele pode ser aplicado de acordo com a necessidade de cada pessoa. Certo. Por exemplo, vamos colocar, temos hoje diversas formas de Pilates. O Pilates saiu daquele, vamos dizer, daquele padrão. Hoje temos associado várias técnicas que veio do circo, como os tecidos, as cordas. Acrobacia e tudo mais, né? Tudo mais. Por quê? São as evoluções do Pilates. Interessante. Então, pessoas com problemas, vamos dizer assim, coluna, vai ter um específico para... Um jovem atleta vai ter um programa específico para... Criança tem o Pilates Kit. Gestante é um trabalho formidável, quem trabalha com Pilates na gestação. Então, vai depender do público-alvo. Então, se você ainda não conhece o trabalho do Pilates, procure informações com profissionais capacitados, porque pode atender todas as etapas. É interessante a gente ver essa questão da ginástica, principalmente relacionada à terceira idade, porque o Brasil é um país que nós estamos tendo aí mais idosos a cada dia que passa. É um país que está se tornando, o que eles falam, um país mais velho, né? Os casais já não têm mais aquele número de filhos que tinham antes, que seriam aí 6, 10 filhos. Hoje,
se adota aí no máximo 2 e é até milagre quando são 3 filhos. Isso significa que o país vai envelhecendo e nós temos aí uma turma muito grande que já chegou e que está chegando e a importância, né, desse trabalho que é realizado por profissionais da saúde como você é dado nesse momento. Mas é importante se procurar o profissional correto para cada atividade. Pilates é uma delas, não é isso? Isso mesmo, Maran. A informação e o conhecimento é o que vai dar benefícios para os nossos pacientes, os nossos clientes, os nossos amigos. Por quê? Porque devemos ter esse olhar com cuidado da especialidade. Como, por exemplo, eu sou da área da geriatria. Eu não vou me atrever a cuidar de criança. Certo. Certo? Então, por isso, queridos radioouvintes, internautas que acompanham Primeira Linha Web Rádio, procure o profissional especializado em cada área, porque assim você vai ver os benefícios da reabilitação, de todo o procedimento voltado para a saúde. E a gente tem que entender também que existem regras, né? Regras e preceitos morais que cada indivíduo deve ter. Isso aí entra na questão da ética na saúde, né? E eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, a gente vê várias denúncias aí pelas redes de TV, pelos rádios, denúncias de profissionais da área da saúde que infelizmente fogem à ética. E você fez esse curso aí de ética na saúde e eu gostaria de saber do porquê ter feito esse curso e qual a importância para o profissional da saúde ao fazer esse curso de ética na saúde. Pois bem, Maran, quando você está na graduação, que você se propõe na área da saúde a cuidar do outro, primeiramente, você não pode ver o outro como um paciente. Você tem que ver o outro como um ser humano. Então, você tem que ter esses valores agregados na sua formação desde a graduação até a conclusão do seu curso, pois isso vai qualificar o seu atendimento. E sabemos, igual você mencionou anteriormente, existem várias questões legais que envolvem todo o procedimento na reabilitação com os nossos pacientes. E a ética, infelizmente, vem se perdendo. E esse curso nos mostrou a importância dessa valorização. Saliento aqui, Maran, que o nosso Conselho Federal, ele possui um código de ética estabelecido pelo nosso CREFITO, que foi em julho de 2013. Então, queridos fisioterapeutas que estão nos acompanhando através da Primeira Linha Rádio Web, nós temos esse documento que nos assegura. Se você ainda não tem o conhecimento desse documento, entre na página do nosso CREFITO para você estar inserido ainda mais nesse conhecimento. Porque esse documento, ele nos orienta, Maran, a como atuar mediante ao paciente. Porque muitas vezes, como nesse mundo tão tecnológico, a gente quer registrar tudo. Um exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a exposição do nosso paciente a termos de consentimento livre e esclarecido para a exposição de imagens. Hoje temos o Instagram, Facebook, tantas outras redes sociais. E temos que tomar esse cuidado para expor o nosso paciente. Como você também mencionou, muitas vezes a gente está fazendo isso de bom agrado, de coração, mas a ética, infelizmente, ela tem que estar presente, tem né? que estar presente. Eu até gostaria de lembrar, baseado nisso, que as pessoas têm aquele costume de colocar suas famílias, suas festas, né? Colocar isso no Facebook, o que está acontecendo, mostrando o que tem dentro de casa. E isso aí, infelizmente, olhando por esse lado também da própria ética familiar, você está expondo a sua família, a sua imagem está indo ali para as redes sociais e, de certa forma, se você faz isso, você está permitindo que as pessoas até utilizem a sua imagem. Então, é bom lembrar, até relacionado a essa questão da saúde, se você não quer que a sua imagem seja exposta, então não publique sua imagem. É mais ou menos por aí, né? É isso mesmo, Maran. E o nosso conselho, ele nos assegura de tudo isso. E a gente vê colegas que, ou por falta de conhecimento, ou mesmo por negligência... acabam sendo até processados, né? Isso, acabam sendo processados e isso vai o quê? Dificultando ainda mais a nossa categoria. Por quê? Porque não tem essa unidade. É necessário que cada profissional, que cada profissão, seja ela fisioterapeutas, odonto, enfim... precisa ter essa unidade, porque assim a profissão cresce e é valorizada. Porque a gente não pode pensar só em nós, a gente tem que pensar primeiramente no retorno para a comunidade, para o nosso paciente e cliente. Pois é, Patrícia, como eu havia dito para você no início, nós temos aí a participação e o patrocínio aí do Grupo Cal7,
E o Grupo Cal 7, Patrícia, esse ano está fazendo 50 anos de atividade ininterrupta. Para que você tenha uma ideia, 50 anos promovendo empregos, empreendimentos de alto nível em Sete Lagoas. Um investimento do dinheiro que vem daqui e fica aqui em Sete Lagoas, né? O Grupo Cal 7, nós vamos ver agora um pequeno vídeo de 1 minuto institucional do Grupo Cal 7 e voltamos logo a seguir batendo um papo contigo sobre um assunto extraordinário ligado à tua área também, que é a ecoterapia, que algumas pessoas também podem se chamar de ecoterapia, não é isso? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta com você. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Cal 7 se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas, né? Dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Cal 7 se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Cal 7 continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Cal 7. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, estamos de volta, recebendo aqui em nosso estúdio do Primeira Linha Web Rádio a presença de Patrícia Sena Pinheiro, ela que é fisioterapeuta, ela que tem diversas atividades ligadas à tua área, à área dela, e logicamente com um currículo aí invejável. Patrícia, equiterapia ou ecoterapia, como queira chamar, as pessoas falam de diversos nomes, mas é uma atividade que vem sendo muito valorizada, principalmente nos dias atuais, né? A gente sabe que esse trabalho que é feito aí, principalmente com pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial, utilizando-se aí o animal que seria o cavalo, né? Vem dando um resultado extremamente positivos. Aqui em Sete Lagoas nós sabemos de casos nesse sentido. E você também tem curso nessa área, você também atua nessa área. Eu gostaria que você exemplificasse um pouquinho aí, logo em seguida nós colocaremos um pequeno vídeo, para que você exemplificasse. Aliás, enquanto você estiver falando, né, nós temos aqui um vídeo de uma senhora que tem uma certa deficiência e ela está praticando aí a sua atividade, praticando o seu exercício. Fala um pouquinho sobre como é feito esse tipo de trabalho, por favor, Patrícia. Muito bem, Maran. Como você mencionou, eu sou de Felixlândia, então interior de Minas, e sempre eu fui criada, sempre fui criada no meio rural. Sim. Então, desde a minha infância, o cavalo acompanha a minha formação. Bacana. E eu tive a oportunidade de participar desse curso promovido pela Associação Nacional de Ecoterapia, que fica em Brasília, dentro da base do Exército. Então, a ecoterapia, nós utilizamos o cavalo como instrumento na reabilitação. Certo. Então, o cavalo é o nosso aliado, é o nosso amigo. A reabilitação se dá a partir do cavalo. E por que o cavalo? O cavalo, Maran, a marcha do cavalo é semelhante à marcha do homem. Interessante. Muito interessante. Quando o paciente ou praticante, quem faz a ecoterapia, nós chamamos de praticante. Quando o praticante está sob o cavalo, vamos colocar um exemplo, um paciente que não anda. Certo. Quando ele está no cavalo, o que promove a ecoterapia? A marcha do cavalo vai dissociando quadril e ombro. Além da parte mecânica, biomecânica, o que a ecoterapia ela promove? Ela promove inclusão, autonomia. Porque o paciente que não tem a capacidade de deambular no cavalo, ele se sente livre. Porque o cavalo, além de reabilitar no processo mecânico, vamos colocar na biomecânica, ele dá essa capacidade para o indivíduo tornar-se, vamos dizer assim, o protagonista. Eu estou no cavalo. Entendi. Agora, veja bem, é aplicado em diversas situações, né? Por exemplo, a pessoa sofreu um AVC, né? Me parece, pela explicação tua anterior, a prática na ecoterapia, ela auxilia pelas suas colocações na recuperação do paciente. Isso. Quando o paciente ele sofre o AVC ou popularmente o derrame, ele apresenta sequelas em uma parte do corpo. E essas sequelas são o quê? Alteração na marcha, alteração na mão, alteração cognitiva, alteração na fala.
E o que a ecoterapia vem nos mostrar através de estudos baseados em evidência, ou seja, pesquisadores que trabalham com a ecoterapia? Vem mostrando que idosos que sofreram o derrame ou AVE, quando eles estão inseridos no programa de reabilitação com a ecoterapia, eles apresentam melhora na marcha, eles apresentam melhora em equilíbrio, força, cognição. Por quê? Porque o cavalo ele é global. Quando você está montado sobre o cavalo, você tem a ativação de toda a musculatura do nosso corpo. Você que está nos ouvindo agora, nos acompanhando, que tem, por exemplo, um vozinho que sempre trabalhou na roça, cuidando de cavalo. Vê a massa muscular desse vozinho que sempre esteve inserido na comunidade. E o vozinho que fica com o palheirinho quietinho. Isso, comparado com o idoso que nunca fez nenhuma atividade rural, principalmente montar cavalo. O idoso que monta cavalo, ele tem uma musculatura maravilhosa. Extraordinário, né? Porque ele teve esse estímulo durante toda a vida. Então, por isso, a ecoterapia ela é muito importante para todas as idades. Por exemplo, a ecoterapia ela envolve tratamento com pacientes com síndrome de Down, pacientes autistas, além da geriatria do qual eu estou mencionando aqui. Entendi. No caso aí que você está dizendo, relacionado às pessoas que têm síndrome de Down, por exemplo, me explica aí essa questão do auxílio da ecoterapia. Eu sempre tive essa curiosidade. A ecoterapia voltada para as pessoas com síndrome de Down, ela vai favorecer principalmente em quê? O paciente com síndrome de Down, ele é hipomóvel, vamos dizer assim, ele tem a dificuldade de manter a sua fixação da estatura, ele desaba muitas vezes, então ele tem essa perda de massa muscular, então ele não tem esse controle. E o que a ecoterapia vem? Com o passo do cavalo, que é dividido em passo, trote e galope, ele vai ganhando essa sustentabilidade, ele vai adquirindo esse controle cervical, postural, mediante aos estímulos do solo com o cavalo, além de toda a biomecânica do cavalo associada com o paciente. Que interessante, interessante. Muito interessante. Alguma coisa mais a acrescentar relacionada à ecoterapia? Gostaria de destacar que aqui em Sete Lagoas tem projetos voltados para a ecoterapia. E são projetos assim desenvolvidos com muito carinho. Sabemos que a maioria dos projetos existentes no nosso Brasil ainda são organizações não governamentais, então precisa de ajuda. Se você que está nos ouvindo não conhece ainda o projeto de ecoterapia, procure saber aqui na cidade de Sete Lagoas e se você puder contribuir, estará ajudando várias famílias. Felizlândia também, sua terra natal, Felizlândia também, a pessoa encontra lá? Felizlândia, estamos com o projeto, Maran, juntamente com a construção de um campo equestre que vai ser todo reestruturado, o parque de exposição, e sim, tem o projeto de ecoterapia, que já está começando a ser desenvolvido. Eu não poderia deixar de destacar, claro que a resposta vai ser sim, mas a capital, Belo Horizonte, onde você mora, como é que é o trabalho desenvolvido lá? O trabalho desenvolvido em Belo Horizonte também, graças a Deus, vem crescendo a cada dia. Então, por que eu falo crescendo? Porque as cidades em volta metropolitana também estão aderindo ao programa da ecoterapia. Pois, na região metropolitana, né? Isso, estão aderindo também ao projeto da ecoterapia. Por quê? O projeto da ecoterapia, ele tem como característica a acessibilidade. E sabemos que muitas pessoas têm dificuldade, porque quando pensa em cavalo, pensa em equitação. E tem uma parte do programa da ecoterapia que é o último estágio que entra a equitação. Temos pacientes que competem. Mas isso é uma etapa esportiva, é a última etapa. E quando se fala em cavalo, muitas vezes as pessoas pensam em alto custo. E lembrando que vários projetos da ecoterapia, eles são em prol da comunidade. Então as famílias ajudam como podem e a comunidade ajuda diante dos empresários, de pessoas engajadas para que isso aconteça. É o que acontece em Belo Horizonte, também em Brasília, que tem o apoio do governo. Então, tudo isso é interligado. Então, precisa dessa unidade. Nesse momento em que você fala, principalmente da questão da capital, onde nós temos uma concentração populacional, obviamente, muito maior, algumas pessoas que estão nos ouvindo podem estar perguntando assim, poxa, mas como é que eu faço esse contato? Você teria aí algum contato em específico em Belo Horizonte, vamos dizer assim, para que as pessoas possam entrar em contato com você, para saber mais sobre a ecoterapia?
Eu gostaria de deixar aqui o meu Instagram, onde as pessoas podem entrar em contato diretamente comigo, que é @PatriciaSenaPinheiro. @PatriciaSenaPinheiro. A partir daí você tem as informações e eu estarei disponível. Bacana. Para explicar para todos. @PatriciaSenaPinheiro. Você entra aí no Instagram, né, da Patrícia e poderá contactar ela. Mas vamos lá, já que nós estamos falando sobre essa questão muscular, essa questão... vamos falar de perda muscular, né, que é uma parte interessante, e o nome é meio feio, né? Sarcopenia. Né, um nome meio esquisito, também perda muscular, não podia ter um nome bonito, né? Porque não é uma coisa bonita de se ver sarcopenia, né? A perda muscular. Quando isso acontece na vida da pessoa? Pois bem, Maran, sarcopenia é um nome estranho, né, no nosso dia a dia, mas eu vou tentar explicar. Penia é perda, diminuição. E sarco vem de sarcômero, que é a unidade do músculo. Então, é perda de massa muscular. O latim fez isso com a gente, né? Isso mesmo, Maran, muito bem. Então, o que é essa sarcopenia? O processo de perda de massa muscular, nós iniciamos esse processo a partir dos 35, 40 anos. Então, aí a gente já começa... natural. É natural. Passou dessa do idade, envelhecimento. já começa a perder. Mas aí o que entra? Entra, então, em fazer um trabalho multidisciplinar, com alimentação, prática de atividade física. Então, tudo isso é um conjunto. A sarcopenia em geriatria, ela tem tomado grande destaque porque ela vem associada a outras patologias, como a fragilidade. Porque se há diminuição de perda de massa muscular, vamos acompanhar o raciocínio. Se diminui força muscular, você vai diminuir a sua atividade durante o dia, as suas atividades diárias, ou até mesmo as suas atividades instrumentais, como, por exemplo, ir ao banco, por exemplo, fazer compras. Porque se diminuiu força, você vai diminuir a sua capacidade de realizar atividade. E diminuindo a sua capacidade, você vai reservar, então, vai ficar acomodado. E com isso, você vai deteriorando as suas fibras. Então, vai aumentando ainda mais, potencializando essa perda de massa muscular. Por isso, eu mencionei anteriormente a importância da prática do esporte. Do esporte, isso mesmo. Quer dizer, na verdade, melhora em todo sentido na vida da pessoa, né? O desempenho em todos os aspectos, né, Patrícia? Isso. Mas a perda de massa muscular com a musculação, o idoso, ele vai regredir, ele vai fazer com que o músculo, a parte, vamos dizer, a parte carnosa, ela não tenha um acúmulo de gordura comparado àquele sedentário. O que acontece com o envelhecimento? O envelhecimento a gente vai diminuindo massa muscular e aumentando gordura. Agora, o terror dos homens, a mulher tem os terrores dela, e o terror dos homens é a barriga, né? Então, para os homens que estão nos ouvindo, isso serve para mim também, que tem uma barriguinha, qual que seria aí o processo melhor? Porque aí eu não estou falando de perda muscular, eu estou falando de ganho de gordura, né? O que é que você poderia ressaltar sobre esse aspecto? Ressalto a importância do alerta com a gordura abdominal. Porque a gordura abdominal, ela vai levar a consequências cardiovasculares. Caramba. Isso, o coração fica em estado de alerta. Quer dizer que o cara que está com a barriguinha meia para fora aí, começa a pensar. Já pode ligar o pisca-alerta. Porque a gordura localizada abdominalmente, ela interfere em todo o processo circulatório. Ou seja, vai começar as pernas começarem a inchar, dificuldade de retorno venoso, aí vai ficando aquele pé, vamos dizer, aquela pipa, como vamos popularmente. Então, por isso, esse cuidado da prática de atividade física associada à alimentação. Não que você vai ter o dia, vamos dizer assim, a sexta-feira, o sábado, aquele churrasco. Você não vai ficar limitado a isso, mas você tem que ter... Tem que cortar a cervejinha? Como é que é o negócio? Não, você não precisa cortar a cervejinha. Você precisa ter uma disciplina alimentar. Durante a semana, você programa. Já que no final de semana vamos, então, comemorar, você comemore. Mas durante a semana, tenha um ritmo, tenha disciplina. Porque assim você vai aproveitar o seu processo de envelhecimento com qualidade. Você não pode tirar a sua cervejinha, seu churrasco. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso mesmo, Aran. Mas você pode associar com qualidade. Claro. Me diz uma coisa, a pessoa voltando em sarcopenia, a perda muscular, você dá a consulta para a pessoa, faz uma avaliação, a pessoa que te procura para esse aspecto? Sim, Maran. Quando o idoso ele entra no nosso consultório, ele passa por uma avaliação não só muscular, mas, como eu mencionei, uma avaliação biopsicossocial. Aí, destacando essa perda de massa muscular,
são inseridos em programas para fortalecimento da massa muscular. O programa ele institui desde questionários até programas voltados para esse ganho. E temos inúmeras ferramentas para ganhar massa muscular em idosos. Desde equipamentos que voltam para a musculação, lembrando que tem que estar associado com o treinamento cardiorrespiratório, e até mesmo neste ano 2020 veio mostrar a importância da tecnologia no processo também de reabilitação dos nossos pacientes. Isso é importante. Agora, veja bem, quando a gente fala sobre a saúde das pessoas, as pessoas têm saúde quando viajam, né? E se você está viajando e vem a Sete Lagoas, logicamente você quer se hospedar em locais, eu já citei aqui o San Diego, né, o Santiago Veredas, mas se você quer investir, como eu disse lá no início em Sete Lagoas, invista onde compensa. Residencial Veredas, nós vamos colocar agora um vídeo institucional do Residencial Veredas, fica ao lado do shopping, ao lado do Hotel San Diego Veredas. A pessoa quer se hospedar com qualidade, então se hospeda no San Diego. Mas se você quer investir e morar definitivamente em Sete Lagoas, Residencial Veredas. Vamos a um rápido vídeo institucional de 1 minuto e voltamos já já com mais assunto relacionado à realidade virtual. Morar dentro de um novo conceito de liberdade, de segurança. E os motivos pelos quais escolhi o Residencial Veredas? Primeiramente pela localização e segundo pela infraestrutura. Um espaço lindo. O mais importante que a gente tem como conceito, não só de arquitetura, mas de morar, é o senso de comunidade. Em breve moraremos aqui. Lotes planos e bem arborizados. Com saída para 040, proximidade do centro, Shopping Sete Lagoas. Uma vista maravilhosa, opções de lazer, segurança. O melhor lugar para se morar em Sete Lagoas. Morar no Residencial Veredas era um sonho possível de realizar. Residencial Veredas, um projeto que nós imaginamos pensando na sua qualidade de vida. Respeito e responsabilidade. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa marca. Sejam muito bem-vindos ao Residencial Veredas. Estamos de volta no programa Primeira Linha Web Rádio, localizado aqui na cidade de Sete Lagoas, recebendo aqui com muito carinho a Patrícia Sena Pinheiro. Nós já estamos batendo um papo legal aí sobre a questão da fisioterapia e sobre vários cursos que ela fez. E me chamou a atenção sobre essa questão da realidade virtual, Patrícia. Nós sabemos que é uma tecnologia de interface capaz de enganar os sentidos das pessoas. E me veio aí uma curiosidade. Você está querendo enganar os idosos com essa realidade virtual? Como é que é o negócio? Ai, Maran, não, é pelo contrário, Maran. Estou querendo incluir os nossos idosos no mundo da tecnologia. Ah, agora tudo bem, né? Tudo bem. Vamos lá, explica para nós aí como é que é isso. Então, o que vem a ser a realidade virtual? A realidade virtual, ela vai promover essa imersão na tecnologia. Os nossos jovens já estão conectados há tempo. Há muito tempo. Então, eu quero trazer esse conteúdo agora para destacar a importância de colocar os nossos idosos inseridos nessa tecnologia. Pois é, mas eu fico imaginando um idoso com aquele óculos, né? Colocando aquele óculos de realidade virtual, porque eu já tive essa experiência no shopping, sentei numa cadeira, coloquei um óculos e parecia que realmente eu estava dentro de um veículo dirigindo. Não vai assustar muito os nossos terceira idade aí, ô Patrícia? Não, Maran, porque quando a gente utiliza a realidade virtual como ferramenta na reabilitação, há programas específicos para cada alteração biomecânica do idoso. Explica para nós aí como é que funciona. Vamos, por exemplo, todo mundo tem o conhecimento do Nintendo Wii. Sim. O Nintendo Wii, ele tem o Kinect que você segura. Exato. Como a gente já mencionou o caso do derrame, do AVE, vamos destacar novamente. O paciente, quando ele sofre o AVE, ele fica com a sequela, alteração de força de mão. Os dedos já não funcionam direito. Não funciona, a mãozinha fica mais fechada. Com o Kinect, a gente vai promover ele segurar o Kinect e ele vai exercer o movimento como, por exemplo, do tenista. Então, ele vai fazer o quê? O movimento de abrir e voltar. Ele manuseando o Kinect, ele vai ver a imagem na televisão. E vai associar. Ou seja, para o boneco, o avatar movimentar, o idoso tem que pensar, eu tenho que mexer. Então, ele movimentando o braço, a hora que ele movimenta, ele vê a reação na televisão. E isso é uma motivação muito grande. Porque, assim, ele está inserido na tecnologia e ele consegue, então, mesmo com a limitação no início, ele consegue fazer com que o tenista acerte a bola. Olha que interessante. E como é que começou aí quem descobriu, né? Onde nasceu aí essa ideia?
Porque é uma coisa nova, né? Sim. Então eu quero saber de onde partiu essa ideia de usar aí a realidade virtual como forma também de se promover aí, né, o idoso em termos do seu corpo físico. No Brasil, nós temos por volta de 10 anos, começou nas instituições de ensino voltado para pesquisa, mas quem trouxe para o mundo foram os japoneses. Sim, tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser. No Brasil, a gente tem por volta de 10 anos essa novidade. Então, começou com as instituições de ensino, onde as pesquisas voltadas com realidade virtual, com a tecnologia. Por quê? Quando a gente chega para a reabilitação, Maran, nós temos que ter em mente que vários estudos já foram feitos. Então, nós temos que basear nessas evidências. Porque eu não posso colocar, como você mencionou, colocar um óculos 3D numa idosa que tem labirintite. Você coloca numa montanha-russa, você vai ter um derrame, Isso, um ataque cardíaco. Um ataque cardíaco. Então, por isso que precisa ter esse conhecimento da ciência baseada em evidência. O que você está dizendo é muito sério, né? E eu até gostaria de chamar a atenção aí para os nossos ouvintes e telespectadores, porque muitas vezes o jovem lá no seu entusiasmo da realidade virtual, ô vovó, vem aqui, coloca esse óculos aqui, aí coloca lá um Fallout da vida, uma coisa bem grave, como eu acabei de dizer, uma montanha-russa, e você pode promover aí um distúrbio no idoso. Então, explica esse lado aí, que seria até questão ética também, né? Isso mesmo, querido rádio ouvinte, internauta, que está acompanhando a Primeira Linha Web Rádio. Veja a importância de verificar a realidade virtual como ferramenta na reabilitação. Iremos usar a parte lúdica? Sim, mas iremos usar a ferramenta como reabilitação. Então, os jovens, os netos que têm os óculos da realidade virtual, que têm o Xbox, que têm o Nintendo Wii, cuidado, não insiram o idoso nesse programa. Ele precisa de ter um profissional capacitado em realidade virtual para que ele possa ser inserido nesse mundo da tecnologia. E não é qualquer coisa que o idoso pode colocar no óculos e já participando, né? Isso mesmo, Maran, porque tem as restrições, tem os fatores de inclusão, de exclusão, porque senão a realidade virtual vai tornar-se uma vilã. Em vez de associar ao benefício da reabilitação, vai causar malefícios. Por isso, mais uma vez, destaco a importância de se procurar profissionais capacitados em realidade virtual na geriatria. Olha, vamos voltar aqui ao assunto da reabilitação ortopédica, né? Que seria os distúrbios dos ossos, dos músculos em geral. Nós falamos um pouco isso na ecoterapia, e eu gostaria que você voltasse a esse assunto, que ele é muito importante. A pessoa teve uma fratura, principalmente o idoso cujos ossos, né, tem a osteoporose e tudo mais, são mais fracos. Então, essa questão da mobilização, né, da reabilitação ortopédica, o que você pode nos explicar sobre o trabalho que você realiza nessa área? Quando então temos o paciente, né, pós algum acidente ortopédico, nós devemos então ter esse cuidado mediante como que foi essa causa. Por exemplo, muitas vezes a causa principal, Maran, são acidentes domésticos. No banheiro, principalmente, né? Principalmente banheiro, que não tem apoio para o idoso. Os tapetes são lindos para enfeitar, mas casa com o idoso, por favor, querido rádio ouvinte, internauta. Tapete antiderrapante. Mesmo antiderrapante, não tenham. Por quê? Muitas vezes o idoso ele não consegue ter uma boa mobilidade da marcha. Ele não consegue levantar o pé. Aí se ele não consegue levantar o pé e tem um obstáculo à frente, queda. E queda é um problema já de saúde pública. Por quê? O idoso ele caiu em casa. Aí ele vai precisar de um atendimento. Precisando do atendimento, a maioria dos atendimentos com queda resulta em fratura. Fratura de quadril, principalmente fêmur. Então, se fratura, vai para o hospital. Se vai para o hospital, tem todo o processo. Em época de Covid? Em época de Covid, muito bem, Maran. Imagina a situação. Foi para o hospital, fica o período da internação, período pós-operatório, envolve todo um complexo. Por isso que queda hoje é um problema de saúde pública e temos que prevenir. E na reabilitação ortopédica, nós trabalhamos também com a promoção, ou seja, para prevenir que o paciente venha cair em casa, e também trabalhamos no pós-operatório. É interessante que você está falando aí. Eu conheço, ele se chama Marcos, eu tenho um amigo que se chama Marcos,
e ele tem no calcanhar, né? No calcanhar, não no calcanhar dele, naquele ossinho que fica acima do No pé ali, calcânio. no calcânio ali. Sim. Ele sofreu um acidente e deixou passar, parece que aquilo ali formou ali uma bola ali, mal ele consegue andar. Os exames na época não fizeram a operação que tinha que fazer e agora ele está numa situação que ele mal consegue andar. Esses casos assim, como o dele, só operação, tem recuperação, como é que funciona? O que aconteceu com seu amigo é que no período, né, ele não teve uma consolidação óssea certa. Correto. Por causa da falta, então, dos exames Corretos, né? corretos na hora certa e passou o tempo. O osso, com o passar do tempo, no processo de pós, por exemplo, caiu, fraturou. Então tem todo o processo. Ele tem o processo de nova formação óssea. Tem um prazo, né? Tem um prazo. Então, com esse período, por isso que muitas vezes usa-se o gesso, usa-se a bota. Por quê? Porque tem esse período da nova formação de células ósseas. Perfeito. E quando não há essa consolidação, nós não vemos somente o seu amigo. Várias pessoas, quando quebram o antebraço, que não tem um acompanhamento, né? Vamos dizer assim, correto. Ou alguma alteração, por exemplo, a mão não consegue mais fechar. Então, tudo isso envolve todo o processo de consolidação óssea. Então, no caso do seu amigo, ele precisa passar por um exame para verificar como que está a região do calcânio. Se realmente a cirurgia vai ser necessária, se vai ter benefícios ou não. Mas o caso foi a consolidação óssea errada. No caso seu, por exemplo, da sua especialidade, se você o examinar, você poderá determinar se ele poderá sofrer um processo cirúrgico ou não. Ou não, isso, no processo de avaliação. Por isso a importância de uma avaliação bem feita, Maran. Porque muitas vezes as pessoas chegam em consultório, por exemplo, chegam com uma dor no joelho. Mas será que aquela dor no joelho não foi ocasionada por uma alteração de postura na lombar, que desceu para o quadril, veio para o joelho? Então, por isso precisa essa avaliação global do paciente. Entendi. Agora nós estamos partindo para um dos nossos últimos assuntos. Eu acho que se a gente for conversar aqui, nós vamos aqui horas seguidas e te explorar bastante em todo o seu conhecimento. Mas você faz uma colocação de um curso que você fez, eu achei muito interessante, que fala envelhecer sorrindo, né? Envelhecer sorrindo, que seria uma forma ideal de se envelhecer na vida. Explica para mim sobre esse envelhecer sorrindo. O Envelhecer Sorrindo, Maran, é um programa da internet e um programa de rádio onde eu dedico o meu tempo levando informações em ciência, saúde e tecnologia para os nossos idosos. Então é o nome do seu programa de rádio? Isso, Envelhecer Sorrindo. Rádio Feliz FM em Felixlândia. Bacana, bacana. Sim, e também tem o Spotify, onde toda quinta-feira... Spotify, agora não esqueço mais. É o Spotify. Isso, Maran. Onde toda quinta-feira tem novos podcasts voltados com assunto para a geriatria. Então, lá eu abordo de forma onde todo mundo compreende, não usando termos, né, vamos dizer assim, da área da saúde, mas levando a comunicação. Porque não adianta eu usar termos específicos se a mensagem não chega. Então, eu convido a você que está nos acompanhando agora através da Primeira Linha Rádio Web a seguir o Spotify, programa Envelhecer Sorrindo, e também pelo meu Instagram, @Patrícia Sena Pinheiro. Só uma pontinha aqui. Por que envelhecer sorrindo, Patrícia? Porque a qualidade hoje do nosso envelhecimento, vamos comparar antigamente. Quando você falava que tinha 40 anos, a pessoa, nossa, está prestes a morrer. Já está bem já está para lá de Bagdá. E hoje não, com a qualidade de vida através da ciência, saúde e tecnologia, hoje temos idosos vivendo 80, 90, 100 anos. Minha mãe tem 81. Olha que bênção. Né? E o envelhecer sorrindo você viver a fase do envelhecimento não pautado em doença, não pautado apenas nas coisas negativas, porque o idoso, ele é importante para a nossa sociedade. Se hoje nós estamos aqui é porque teve pessoas que cuidaram da gente. Exatamente. E sempre lembrar dos antepassados também. Isso, né? Maran, isso mesmo. Pois é, nós estamos, portanto, aqui hoje recebendo na mídia com Marcelo Maran, entrevista com Patrícia Sena Pinheiro, ela que é fisioterapeuta, ela que tem um programa de rádio lá em Felixlândia, Spotify, que ela participa também, os podcasts também, onde ela participa aí, dando ensinamento a vocês, com muita alegria recebendo ela aqui no nosso programa, nascida em Felixlândia, morando em Belo Horizonte com seu consultório. E seu consultório em Belo Horizonte, onde que fica? Pois é, em 2021, Marcílio, nós estamos de mudança. 2020 encerro o meu ciclo em Belo Horizonte
E 2021 estarei em Curvelo e, se Deus quiser, aqui também. Em Sete Lagoas. Em Sete Lagoas. Bom, então se você vai estar em Sete Lagoas, logicamente você já está pensando ali no Residencial Veredas, né? Com certeza. E pode confiar, eu retornando, né, fazendo essa mudança, vou entrar em contato através, então, do seu conhecimento aí, indicando pra gente. Tá certo. Patrícia, eu gostaria que você deixasse, portanto, aí, né, a sua despedida e desde já agradecendo a você pelo seu carinho, por você ter dedicado o seu tempo para vir conversar conosco aqui na Primeira Linha Web Rádio, e as portas estão abertas. Com certeza, eu a chamarei, a convidarei, principalmente agora no ano que vai se iniciar em 2021, para estar conosco aqui. Quando você tiver com o seu novo escritório, venha bater um papo, venha trocar umas ideias conosco. Já desejando a você um Feliz Natal e você fica à vontade aí para a sua despedida. Muito obrigada, Maran, pelo convite. Fico imensamente feliz em conhecê-lo e estar aqui no programa Primeira Linha Rádio Web. Agradeço também aos queridos internautas, rádio ouvintes, que permitiu que eu entrasse na sua casa. A Marilene, né, que te mandou. Isso, a Marilene, da cidade de Felixlândia, uma grande amiga da nossa família, que fez esse intercâmbio com o Maran. Agradeço e, mais uma vez, muito obrigada, e pode contar sempre com a minha presença, porque levar ciência, saúde e tecnologia, essa é a verdadeira comunicação, porque a gente tem que levar esse conhecimento da ciência pautado nas pesquisas para a nossa comunidade, que é o nosso público principal. É isso, é importante receber uma simpática Patrícia Sena Pinheiro, ela que é fisioterapeuta, no nosso programa Primeira Linha Web Rádio, na mídia com Marcelo Maran. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, que graças a ele a vida continua. Um abraço, meus irmãos.